Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre doenças cardiovasculares e exemplos de fatores de risco para esse quadro, né? Ou seja, exemplos de situações, de hábitos que podem aumentar a chance da pessoa ter algum tipo de doença cardiovascular. Então, fator de risco é isso, aquilo que aumenta a chance para tal situação. E aí, antes de eu prosseguir, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo. Quem não me conhece, se inscreve no canal. Eu sou nutricionista, então se inscreve aí para você acompanhar mais e mais conteúdos aqui relacionados sobre saúde, bem-estar, sobre alimentação, sobre nutrição. Então bora ao conteúdo, que para ajudar, né, eu vou ter essa imagem aqui de base, que a fonte científica está lá aqui do lado, publicação agora de 2023. Então na legenda diz exatamente isso, né? É um esquema que mostra fatores de risco para doenças cardiovasculares. Esse CVD é uma abreviação, né, para cardiovascular disease, né? Ou seja, doenças cardiovasculares. E aí no título também aqui acima tem novamente isso, né? Fatores de risco cardiovascular. Bom, existem aqueles que são difíceis da gente, né, controlar, porque são relacionados à parte de genética, que a gente não consegue mudar, ou é relativo, né? Porque às vezes a gente tem uma predisposição genética, então sim, a gente pode minimizar, então nem tudo a gente muda, mas algumas coisas a gente pode modular. Mas às vezes é alguma questão relacionada à nascença, né? Então se a pessoa nasceu com alguma questão ali que faz ela ter, né, uma maior predisposição, então tem algumas questões que a gente não consegue controlar. Mas existem fatores modificáveis. Então esses daqui é o que eu vou focar, porque a gente pode muitas vezes, né, modificá-los, né, justamente pelos nossos hábitos. Então são fatores ambientais que, novamente, podemos modificar com mais facilidade. Então, para entender, né, vamos ler aqui, né, o que está escrito. Fatores como obesidade, diabetes mellitus tipo 2, comportamento alimentar, hipercolesterolemia, dislipidemia, fumar, dentre outros, são exemplos de fatores que aumentam, né, o risco para a doença cardiovascular. Então esse é o ponto, a imagem já está explicada, só que vamos detalhar um pouco mais, né? Veja, a obesidade é um fator modificável porque muitas vezes, né, a obesidade ela vem ao longo de anos, ou seja, a pessoa vai ganhando peso, ela vai aumentando, né, o teor de gordura corporal ao passar dos anos da vida dela, por conta de hábitos muitas vezes inadequados, né? Então, por exemplo, puxando para a minha área, né, por uma má alimentação. Então é um fator modificável no sentido de que você pode ter uma dieta mais saudável, né? Então fica a dica. O diabetes mellitus tipo 2 é um fator modificável na perspectiva de que é um diabetes que normalmente acontece na vida adulta, justamente por maus hábitos de vida, a exemplo de maus hábitos alimentares. Então é modificável no sentido de que você pode prevenir muitas vezes, basta que você tenha hábitos mais saudáveis, como uma alimentação mais saudável. E aqui, para endossar exatamente o que eu já venho falando, né, o comportamento alimentar. Ou seja, aquilo que você come pode influenciar e muito na sua proteção, na prevenção ou no aumento do risco para doenças cardiovasculares. Então, a grande mensagem desse vídeo, né, é realmente reforçar a importância de bons hábitos alimentares para a sua saúde. E aí fatores como a hipercolesterolemia, ou seja, o colesterol alto, dislipidemia, enfim, quando você tem alterações do perfil lipídico sanguíneo, e a gente verifica isso por exame de sangue, seu médico, seu nutricionista pode solicitar esse exame, que na verdade, né, são alguns exames, né, que a gente tem então esse perfil lipídico ali, colesterol, triglicérides, o colesterol total, o HDL, o LDL. Então, em torno disso, né, quando você tem então uma alteração no sentido de, né, esses exames alterados, por exemplo, colesterol total alto, por conta de um LDL alto,
os triglicerídeos altos. Então isso daí pode ser, né, obviamente, né, um marcador ou marcadores para aumento de risco de doenças cardiovasculares. E novamente, muitas vezes o colesterol alto, o triglicerídeo aumentado podem ser decorrentes de maus hábitos. A exemplo de quê? A exemplo de maus hábitos alimentares. Então novamente a gente volta para a dica, né, do vídeo. Preste atenção na sua alimentação. E para fechar, o ato de fumar. Bom, quem aí, né, conhece, né, já conheceu alguém que fumava e essa pessoa acabou tendo algum tipo de problema de saúde em algum momento da vida, né? Coincidência? Bom, então o ato de fumar é uma outra questão que aumenta o risco para doenças cardiovasculares. Então a dica, obviamente, é não fume. Se você está nessa situação, busque ajuda para parar com isso, né? Então é isso. Espero que as dicas aí possam ter sido úteis. Você pode compartilhar o vídeo, você pode deixar o seu comentário. Obrigado pela atenção e a gente se vê no próximo vídeo.